Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos seguir aqui o nosso estudo da auditoria. Nosso tema agora é riscos e a gente vai estudar risco sob diversas perspectivas, sobre a perspectiva do auditor, né, sobre a perspectiva do trabalho, sobre a perspectiva do cliente, ou seja, todos os institutos de risco que nós temos nas normas de auditoria e que nós temos também na doutrina em auditoria. Eu sempre trago essa imagem aqui, essa referência a duas grandes empresas americanas que estão muito presentes na literatura em auditoria, né? A Heron e a WorldCom, porque elas causaram uma crise sem precedentes ali no mercado americano por volta de 2000 e 2001 mais ou menos, né? Então assim, não precisa decorar isso aqui, mas quem conhece o caso vai ajudar. Mas o que é que eu quero demonstrar aqui é que essas empresas elas costumavam divulgar lucros nos seus balanços, mas na verdade elas tinham prejuízo, né? E prejuízos absurdos que chegaram a desestabilizar o mercado americano. E essas duas empresas elas tinham uma firma de auditoria em comum, a Arthur Andersen. A Arthur Andersen fazia parte do que se chamava de as Big Five, né? Que eram as 5 maiores firmas de auditoria do mundo. Tá? Bom, então o que acontece? Essas empresas aqui divulgavam balanços maquiados, causaram uma crise sem precedentes e o auditor Arthur Andersen não viu. Resultado, Arthur Andersen faliu, fechou, porque por não ter percebido essas fraudes, né, por ter atestado balanços maquiados, muitos investidores acabaram aí pleiteando indenizações contra a firma de auditoria e ela acabou fechando as portas, tá bom? O que a gente evidencia aqui? O risco de envolvimento, né? O risco do auditor se envolver com uma entidade que não é íntegra e vai lhe trazer dor de cabeça no futuro, né? O trabalho de auditoria é um trabalho de confiança, se vende confiança. Não é igual vender um produto ali no supermercado, que qualquer um que paga leva. O auditor ele precisa dizer não também. Ele precisa dizer, eu não quero fazer essa auditoria aqui nessa empresa X, tá bom? Então a primeira avaliação de risco que o auditor faz é aceitar ou não o cliente de auditoria. É o que a gente chama de risco de envolvimento. O risco de eu me envolver com uma entidade que tem uma administração que não é honesta, uma administração que, enfim, há suspeitas de fraude e que vai trazer alguma repercussão negativa para o trabalho do auditor. O auditor vai ter que ficar muito atento para não perceber fraudes, né? Para perceber fraudes. Por quê? A gente sabe que fraude é um ato intencional, né? Portanto, existe uma intenção de camuflar, de esconder, e o auditor está se arriscando muito, é um verdadeiro campo minado se ele entra e se envolve com administrações, com auditorias em entidades que são visivelmente não honestas. Então, muitas organizações contábeis, especialmente fora, orientam os auditores a desenvolver grandes algoritmos, programas, softwares, para decidir se aceita ou não o cliente de auditoria. Então veja que o processo de aceitar o cliente de auditoria é um processo bastante sensível. Não é só oferecer o recurso que o auditor quer, o dinheiro pelo serviço, e o serviço vai lá ser feito. Não, é preciso avaliar o risco de aceitação do cliente, né? O risco de envolvimento, senão o auditor vai se dar mal nesse trabalho. Bom, a nossa norma de auditoria, a TA 210, ela prescreve algumas circunstâncias, ela não entra em muitos juízos subjetivos, mas ela traz algumas circunstâncias objetivas, que é a seguinte: o cliente de auditoria apenas deve ser aceito se forem atingidas as condições prévias para uma auditoria. Quais são as condições prévias? Se não estiverem presentes as condições prévias, o auditor nem pensa sobre o trabalho. Ele nem avalia se vai fazer ou não o trabalho, tá? Se não houver as condições prévias, a gente não vai ter um trabalho de auditoria, então o auditor não deve nem pensar em fazê-lo. As condições prévias exigem um relatório financeiro que tenha estrutura aceitável e a informação, a declaração da entidade,
de que a administração tem ciência de suas responsabilidades em elaborar as demonstrações contábeis, os controles internos e fornecer ao auditor todas as informações, todos os acessos aos dados das pessoas, né? Então, o que é que a gente observa aqui? Primeiro, a gente precisa ter um relatório financeiro que tenha uma estrutura aceitável. Quais são os relatórios financeiros que existem? O balanço, a DRE e por aí vai, né? Então, se o auditor é convidado a fazer uma auditoria, ele precisa saber se existe um relatório financeiro para ele auditar. Porque se a empresa disser assim, olha, eu anoto as minhas contas em um caderninho, já falei esse exemplo aqui, em um caderninho, eu faço aqui o meu ativo, meu passivo num caderninho. Então o auditor vai dizer assim, olha, então eu não vou fazer auditoria porque você não tem um relatório financeiro para eu auditar. Você tem aí um caderninho de anotações e isso não é um relatório financeiro adequado, aplicável ao caso, né? Então, ó, se não houver o relatório financeiro, o auditor nem olha. Segundo, o auditor precisa ter certeza de que a administração vai colaborar com o trabalho do auditor. Ela vai fazer as declarações que o auditor pede, na qual ela assume a responsabilidade que a elaboração das demonstrações contábeis é uma atribuição dela, da administração, é ela que tem que prevenir erros, é ela que tem que fazer os controles internos, nada disso é o auditor, embora a gente já saiba disso, né? É preciso que isso fique claro. Então, a gente não contrata uma auditoria para consertar o nosso balanço ou para fechar o nosso balanço que a gente não conseguiu. Não é para isso que a gente contrata uma auditoria. A gente, quando contrata uma auditoria, a gente entrega as demonstrações contábeis prontinhas, eventualmente, pode ser feito ajustes, mas a gente entrega prontinhas para o auditor avaliar, tá bom? Então, essa separação de atividades, administração e auditor, deve ficar bem clara. A administração não deve achar, né, se é que ela pode achar, que seria bem estranho, que é o auditor que tem que fechar as demonstrações contábeis, é o auditor que tem que elaborar os controles internos. Não, isso é função da administração. Então essas são as nossas condições prévias, são condições objetivas que não estando presentes, o auditor nem aceita o trabalho. Claro que o auditor vai olhar outras coisas também, como a integridade da administração, sua capacidade de realizar o trabalho, tudo isso. Então, ó, essa decisão de aceitar ou não o cliente de auditoria é uma decisão baseada no julgamento profissional. O que é julgamento profissional? É uma ponderação racional do auditor, né? Baseado na sua experiência e baseado nas informações disponíveis. Não é uma simples escolha, não é um chute, eu vou aceitar, não vou aceitar. Não, é um raciocínio justificado, de modo que se você apresentar esse raciocínio para um outro auditor, esse outro auditor que não tomou essa decisão, ele, na média, ele iria pensar assim, eu também tomaria essa decisão, né? Porque o julgamento pressupõe isso, né? Você utiliza as melhores informações que você tem ali no momento para tomar a decisão. E a gente espera que essa decisão também fosse tomada por um outro auditor, por um outro auditor, por um outro auditor, não pode ter muita variação, né? Aí a gente sabe que o julgamento profissional foi perfeito, né? Adequado. E esse julgamento profissional, além daquelas questões objetivas que a gente apresentou, eu falei daquela, logo na primeira tela, né? Aquelas entidades com administrações não íntegras. Então, é um principal fator de ponderação, a integridade da administração. Por que o auditor vai se meter numa auditoria em que a administração não é íntegra? Ele só vai se complicar, porque certamente vai deixar escapar alguma coisa, né? Se há intenção de fraudar alguma coisa, vai passar. O auditor pode ponderar também sobre a qualidade dos processos de gestão de risco da entidade. Se for uma entidade muito arriscada, ele pode entender que não é adequado realizar essa auditoria. Ele pode ponderar sobre as exigências de divulgação, incluindo as regulatórias, ou seja, se a entidade está sujeita a uma regulação, por exemplo, do Banco Central, né, ou de uma Agência Nacional de Petróleo, uma Agência Nacional de Saúde, uma SUSEP, ou seja, qualquer entidade regulatória, de modo que crie obstáculos ou que seja arriscado, enfim, né, que ele vai ponderar se ele tem condições de fazer essa análise para decidir se aceita ou não o trabalho. Nesse julgamento profissional, o auditor pode ponderar sobre a existência de grupos de interesse relacionados à entidade. Ele pode verificar
a presença de partes relacionadas envolvendo as operações dessa entidade que ele vai auditar, porque sempre existe uma preocupação com as partes relacionadas, pessoal. Não é ilegal ser parte relacionada, né? Não é isso. É que parte relacionada consegue negociar em circunstâncias ou em condições que não são as condições de mercado. É aquele negócio feito de pai para filho, né? De uma matriz para uma filial, ou seja, em condições que não são as condições do mercado. E isso pode servir para simular acordos, transações, etc. Então sempre traz um pouquinho de risco quando envolve parte relacionada. Não significa que está errado, mas traz um pouquinho de risco. Então o auditor pode avaliar essa questão. A questão da saúde financeira da organização pode ser avaliada também. O auditor pode entender que essa organização aqui não tem condições sequer de pagar os seus honorários. Então ele vai trabalhar para quê? Não, auditoria também não é trabalho voluntário, né? A gente tem um limite ético na questão dos honorários, né? Ele não pode ser condicionado ao desfecho de um trabalho, por exemplo. Ele tem que ser um valor objetivo, com base em horas, em capacitação do pessoal, se vai ter pessoal sênior, se vai ter trainee, enfim, né? São critérios objetivos que definem os honorários, horas, viagens, são sempre critérios objetivos. Mas se você sabe que a entidade não vai pagar porque não tem condições financeiras, não vale a pena realizar esse trabalho. Pode ser um fator de ponderação também. Bom, o que é que a gente fecha aqui nessa questão do risco de envolvimento? A gente tem questões objetivas, ou seja, aqui é matemática, ó, é exato. Se o relatório financeiro não for aceitável, o auditor não vai aceitar o trabalho. E se a administração não vai colaborar com o auditor não vai aceitar o trabalho. Aqui nós temos duas condições objetivas, mas o auditor vai ponderar também sobre aqueles elementos subjetivos, né? Se a administração é honesta, se há muito risco envolvido, o mercado, se é um mercado regulado ou não, se há partes relacionadas e por aí vai, e outras. Essas circunstâncias aqui, elas são exemplificativas, tá? Não é exaustivo em hipótese alguma. Tudo isso a gente falou sobre risco de envolvimento, tá? É o risco do auditor se envolver. Agora vamos começar a estudar os demais riscos, e aí eu trago uma definição de risco, uma definição genérica, né? Para a gente entender o que é risco. A gente tem uma boa definição lá no material do COSO, os referenciais teóricos do COSO, e diz lá que o risco é a possibilidade de que um evento ocorra e afete de modo adverso o alcance dos objetivos da entidade. Ou seja, risco é a possibilidade de alguma coisa ruim acontecer e atrasar você no alcance dos seus objetivos, ou atrasar ou impedir, tá bom? Então risco é isso, é o risco do seu carro quebrar na hora que você está indo para o aeroporto pegar um avião já em cima da hora. Então, um evento adverso que vai atrapalhar o alcance dos seus objetivos. Esses riscos podem ser internos ou externos. Exemplos de riscos, só para a gente situar. Novos concorrentes pode trazer um risco, uma crise financeira, falhas de software pode trazer risco para uma entidade, né? Ela não vai controlar uma operação, não vai registrar uma operação, vai fazer um produto defeituoso. Tudo que pode atrapalhar os seus objetivos, né, é risco. E aí não se limite a aspectos contábeis necessariamente. É qualquer coisa que vai atrapalhar os seus objetivos. Então, se na sua empresa aí nós temos o muro bem baixinho e vai entrar o ladrão vai pular o muro e furtar o estoque ali de produtos, nós temos um risco, tá? Então, não se prenda a questões contábeis ou financeiras. O risco ele assume diversas formas, interna e externa, pode estar materializado em uma questão financeira, pode estar materializado em um furto de estoques, qualquer coisa que atrapalhe os nossos objetivos. Exemplo de risco interno, uma apropriação indevida por funcionário, né? Funcionário se apropria do dinheiro do caixa, funcionário se apropria do estoque. Isso é um risco interno que surge em razão das deficiências de controle interno. Nós temos riscos também que podem surgir a partir de uma mão de obra não qualificada, por exemplo. Se você colocar o estagiário para fazer uma atividade complexa, nós temos um risco aí, pode dar errado, né? Pode sair não conforme o resultado desse produto se não tiver uma supervisão adequada. Então o risco pode ser interno ou pode ser externo. Crises financeiras, inflação, dólar, economia, concorrente, tudo isso pode representar um risco externo. Bom, sabendo que risco é alguma coisa ruim que vai acontecer,
Agora a gente vai definir os riscos que a norma de auditoria vai citar para a gente, e isso aqui evidentemente vai começar a cair em prova, né? O primeiro risco que a norma cita é o risco do negócio. Eu costumo abreviar aqui os riscos porque a gente usa bastante, né? Aí eu chamo aqui de RN, tá bom? Risco de negócio. O risco de negócio, apesar de estar lá definido na norma de auditoria, ele não é típico da técnica da auditoria. Por quê? Ele é um risco empresarial, é um risco de qualquer empresa, é um risco de o seu negócio dar errado. Seja você um hotel, um hospital ou um auditor, o seu negócio pode dar errado. Então, todo negócio tem um risco. É o risco do negócio, é o risco de ter prejuízos, falhas, os projetos falharem, o risco de surgir novos concorrentes, os riscos de sofrer um processo judicial. Então, se você tem um empreendimento que é um hotel, é um risco do seu negócio, por exemplo, durante a pandemia, você ter baixíssima ocupação e ficar sem recursos, né? Pedir falência. É um risco do seu negócio. Um médico que comete uma falha, um erro, ele está sujeito ali a um processo por erro médico, alguma coisa assim, é um risco do negócio dele. O auditor também pode cometer uma falha ali na sua auditoria, de modo que leve outros interessados ao erro e eventualmente sofra processos, enfim, né? Então é um risco da atividade empresarial da auditoria. Então aqui nós temos um risco empresarial das empresas em geral, não é do auditor especificadamente, mas também tem relação com o risco do auditor enquanto entidade empresarial. Mas o motivo desse risco aparecer na norma não é nem por causa do auditor, é porque toda empresa que o auditor vai auditar tem um risco de negócio. E o auditor precisa conhecer esse risco de negócio que está ali na empresa cliente dele, porque isso vai determinar quais são os pontos sensíveis, quais são as áreas de maior risco, quais são as contas que ele vai olhar com mais carinho, né? Então, assim, toda entidade tem um risco de negócio e conhecer os riscos de negócio que acometem o cliente é compreender as origens das pressões. Então, isso aqui vai ajudar o auditor, né, ali no processo inicial da auditoria, que é aquele momento em que o auditor busca conhecer a entidade. Quando o auditor chega na entidade, a primeira coisa que ele vai fazer é buscar conhecer a entidade, né? Conhecer por dentro e por fora. Como é que ela faz, como é que ela previne-se de falhas, de erros, né? Quais são os elementos que pressionam? Será se a inflação pressiona essa entidade? Ela tem títulos atrelados à inflação? O dólar afeta, enfim, crises no mercado X e Y afeta essa entidade. Então ela precisa conhecer esse cenário porque isso vai gerar pressão na entidade, né? Então, se você tem uma entidade, por exemplo, com muitas dívidas em dólar, e se esse dólar sobe demais, isso vai afetar sobremaneira a entidade, né? Ela pode ser provocada a realizar uma maquiagem nessas dívidas, por exemplo, para não se apresentar para o mercado de forma tão endividada, em razão da alta do dólar. Então o auditor já fica sabendo, ó, o dólar pode criar um elemento de pressão aqui. Então é por isso que a gente precisa conhecer os riscos de negócio que acometem o cliente, né? Então, ó, o auditor deve buscar conhecer o meio ambiente que está inserida a entidade, tanto interno quanto externo, a economia, quais são as leis que regulam o mercado da entidade, né? E por aí vai. Assim a gente vai começar a conhecer o risco de negócio envolvido. Então, a Petrobras tem o seu risco de negócio, né? Enfim, o Grupo Pão de Açúcar tem o seu risco de negócio e por aí vai. Toda entidade tem o seu risco de negócio. Bom, o risco de negócio vai aparecer na norma, que é um trechinho da norma, e diz assim, ó, o entendimento dos objetivos, da estratégia e do modelo de negócio da entidade auxilia o auditor a entender a entidade em nível estratégico e a entender os riscos de negócio, ou seja, a gente precisa conhecer os riscos de negócio que a entidade toma e enfrenta. O entendimento dos riscos do negócio que tem efeito nas demonstrações contábeis auxilia o auditor a identificar os riscos de distorção relevante. Um outro conceito aqui que a gente vai estudar daqui a pouquinho, uma vez que a maioria dos riscos de negócio terá, em algum momento, consequências financeiras e, portanto, efeito nas demonstrações contábeis. Olha só que interessante isso aqui, né? A gente tem riscos de negócio que afetam diretamente as demonstrações contábeis, né? Por exemplo, o dólar. Se
você tem dívidas em dólar, vai alterar ali os seus saldos de passivos, né, em moeda estrangeira de forma muito direta. Então você tem riscos de negócio que afetam diretamente as demonstrações contábeis, mas você pode ter também riscos de negócio que não afetam diretamente, mas uma hora vai afetar. Por exemplo, vamos admitir aqui que uma empresa que polui o meio ambiente é obrigada pela legislação ambiental a instalar um sofisticado sistema de controle desses poluentes. E ela não faz isso, né? Então, enquanto ela não faz isso, ela está tendo ali lucros, né? Está feliz da vida, está tendo lucros, mas não fez o sistema de controle. Aí uma hora chega ali o IBAMA, aplica uma multa milionária naquela empresa. Então, ó, imediatamente afeta as demonstrações contábeis e de repente, a depender do valor da multa e das outras consequências legais, ela pode ser impedida de funcionar. Então veja, de repente, o que parecia uma vantagem competitiva dela, porque ela não gastava dinheiro, recurso para controlar aqueles poluentes, né? Estava feliz da vida ali porque o IBAMA nunca visitou a entidade para fiscalizar, então ela economizava essa grana do controle dos poluentes sempre, mas um dia tomou uma bela de uma multa, né, criou um passivo monstruoso e ainda foi interditada, ou seja, afetou a sua continuidade. Então, assim, os riscos de negócio afetam diretamente a entidade e os que não afetam, um dia vão chegar ali nas demonstrações contábeis. E se chega nas demonstrações contábeis, interessa muito ao auditor, porque tudo que o auditor quer na vida é encontrar situações relevantes nas demonstrações contábeis, né? Bom, o risco de negócio a gente pode dividir, classificar ele em riscos de mercado, riscos operacionais e riscos de crédito. Riscos de mercado são as condições que afetam um instrumento financeiro, então um índice, um coeficiente que reajusta títulos, por exemplo, pode elevar muito uma dívida, por exemplo. Então são riscos de mercado. Nós temos os riscos que surgem nas operações da entidade, condições que afetam operações, processos internos, sistemas falhas, riscos legais. Então, a máquina que produz quebrou, não tem peça para trocar, tem que mandar buscar lá na China, vai demorar 6 meses para chegar. É um risco operacional, né? O risco das operações. Pode ser esse um dos tipos de risco de negócio envolvido. Nós temos riscos de crédito, condições de financiamento, condições que dependem de outra parte, como um tomador de empréstimo. Então, o mercado de crédito, né, afeta o crescimento, a retração. Então, nós temos aqui um corte do que representa esse risco de negócio. O risco de negócio pode surgir das operações, ou pode surgir do mercado de crédito, do mercado e do crédito. Vamos lá. Agora a gente vai passar para um outro tipo de risco, tá? Esse é bem importante, tá? Risco de distorção relevante, eu abrevio como RDR, é o risco de que as demonstrações contábeis ou afirmações contenham distorção relevante antes da auditoria. Vamos explicar isso aqui, ó. Risco de distorção relevante é aquele risco que já está lá na empresa. Então, ó, vamos fazer auditoria na Petrobras? Vamos. A Petrobras já tem o seu risco de distorção relevante. Pode ser alto, baixo, não importa. Mas ela já tem esse risco lá. Independentemente de eu chegar lá para fazer auditoria, ela já tem um risco. Cada um tem um risco diferente. Cada entidade tem um risco diferente. Então, todo mundo tem seu risco de distorção relevante, ok? Ele pode ser pequenininho, pode ser médio, pode ser grande, não importa. Mas todo mundo já tem e ele já está lá. Não depende do auditor. Você pode chamar o Arthur para fazer auditoria, a Maria para fazer auditoria, não importa. O risco já está lá e ele tem um valor X, tá bom? Então, ó, é o risco de que as demonstrações contábeis ou afirmações contenham distorção relevante antes do auditor chegar. Esse risco de distorção relevante, a gente pode mensurar ele, né? Pode classificar ele, pode dizer que ele está no nível geral ou no nível das afirmações. Então, ó, partindo aqui do maior para o menor, o que é um risco no nível geral? Quando a gente usa essa expressão aqui, ó, no nível geral, em relação a qualquer aspecto aqui na auditoria, a gente está se referindo às demonstrações contábeis como um todo, tá bom? E quando a gente usa afirmação, a gente está falando de uma afirmação, ou seja, uma conta. Lá no balanço tem assim, estoque 1 milhão. É uma afirmação que a entidade está fazendo, que o seu estoque vale 1 milhão, tá bom?
Se a gente quiser se referir a todo o conjunto, vamos nos referir ao nível geral, tá bom? Então, o nível das afirmações é o nível da conta, aqui, ó, das transações, dos saldos contábeis e divulgações. Vamos esclarecer isso aqui. Olha só. Quando a gente fala transação em auditoria, normalmente é uma referência a contas de resultado, tá? Receita, despesa, ganhos, perdas, contas de resultado. E quando a gente fala em saldo, a gente está falando de contas patrimoniais, ou seja, ativo, passivo e PL, tá bom? Contas patrimoniais têm saldos, porque a gente leva de um ano para o outro, né? O saldo do imobilizado de X1, o saldo final em X1, é o saldo inicial em X2, por exemplo. A gente leva de um ano para o outro, os saldos eles vão se acumulando. E o resultado não, a gente encerra as contas, né, para poder apurar o resultado todo final de exercício. Então as contas de resultado zero. Por isso que a gente chama aqui, ó, de transação. Transação, então, conta de resultado, saldo seriam as contas patrimoniais. Divulgações, as demonstrações contábeis, tá bom? Então, se estiver em alguma afirmação que represente uma transação, um saldo ou uma divulgação contábil, nós diremos que a distorção relevante ou seu risco está no nível das afirmações. Bom, o risco de distorção relevante, que é esse risco que a gente viu, que é aquele risco que já está lá na empresa antes do auditor chegar, né? Antes da auditoria, a gente já tem lá um risco de distorção relevante. Ele resulta de duas circunstâncias que também já está lá na empresa, ó. Risco de controle e risco inerente. Então, você pode definir risco de distorção relevante como aquele risco que já está lá antes da auditoria e que resulta da conjugação desses dois riscos, risco de controle e risco inerente, que são riscos também que já estão lá na empresa, eles não dependem do auditor, tá bom? O único risco que o auditor controla, a gente vai ver daqui a pouquinho, é o risco de detecção, porque ele vai dosar os seus procedimentos para detectar alguma distorção, tá bom? Então, esses riscos aqui, eles estão na entidade, o risco de controle e o risco inerente. A conjugação desses dois riscos forma o risco de distorção relevante. Inclusive, você pode utilizar essa formulazinha aqui, não apenas para pensar na forma como se dá a relação entre esses riscos, mas também para defini-los matematicamente. É possível definir matematicamente. Você tem trabalhos aí em que você define, o risco de controle é de 100%, o risco inerente é de 90%, e aí você faz a multiplicação aqui e você acha qual é o risco de distorção relevante nessa entidade, tá bom? Vamos fazer aqui, ó, uma questão. Vamos lá. Um dos componentes de determinado risco é a suscetibilidade de uma afirmação a respeito de uma transação. Bom, essa questão aqui eu não defini ainda os outros riscos. Eu vou dar uma breve definição aqui para a gente poder responder essa questão aqui, ó. A gente vai explorar ainda esses dois riscos, ó, mas o risco de controle é o risco que resulta do controle elaborado pela entidade não funcionar, ou seja, não detectar distorções, tá? Então, tome mentalmente que, para facilitar, risco de controle é o risco da entidade não controlar, tá bom? Não conseguir prevenir os erros, as fraudes, porque o seu controle interno falha. Então, isso aqui é uma função dos procedimentos de controle interno, tá? Então, risco de controle é o risco do controle não funcionar, e o risco inerente é aquele risco que tem relação direta com a característica da operação, da transação. Então, assim, é a suscetibilidade de uma operação ao erro, ao risco, né? Porque não é uma transação rotineira, é uma transação muito complexa, enfim, às vezes você tem pessoal não qualificado registrando essa operação, então é inerente, por isso vem essa palavrinha, o risco inerente é inerente à operação. Eu sempre gosto de definir o risco inerente assim, olha, essa continha aqui, ó, 2 mais 2, essa operação aqui, ó, dificilmente você vai errar o resultado, é 4. Então ela tem um risco inerente de você errar baixíssimo, quase zero, né?
dificilmente você vai errar essa conta aqui, 2 mais 2 igual a 4, né? Então ela não tem risco nenhum. É uma operação rotineira, bem tranquilinha, né? Ninguém vai errar, risco inerente baixíssimo. Mas se eu trouxesse aqui uma questão, sei lá, uma baita questão de raciocínio lógico envolvendo aí limites, derivadas e, enfim, um assunto assim mais complexo, com números grandes e sem calculadora, e eu falar para você assim, ó, calcula aí, sem papel, sem caneta, sem calculadora, provavelmente você vai errar, né? De cabeça você vai errar. Então, há um risco muito grande ali de você registrar essa operação de forma errada. Há um risco inerente nessa operação, tá bom? Isso é a definição de risco inerente, a suscetibilidade de uma operação, de uma transação a sofrer aí com esses erros, essas falhas. Agora sim a gente vai para a questão. É porque eu precisava de um conceito para definir, para a gente responder essa questão aqui. Ó. Um dos dois componentes de determinado risco é a suscetibilidade de uma afirmação a respeito de uma transação, ou saldo, ou divulgação a uma distorção. Ou seja, é a chance de uma afirmação ter distorção que possa ser relevante. Vamos lá, que risco é esse, pessoal? Qual é o risco que é inerente a uma transação que é difícil, que é complexa? É o risco inerente. Então, um dos componentes desse risco é o risco inerente. Aí, segunda sentença. Outro componente é o risco de que uma distorção que possa ocorrer em uma afirmação ou em um conjunto de outras distorções não seja prevenida, detectada e corrigida tempestivamente pelo controle interno da entidade. Qual é o risco que mede, pessoal? A possibilidade do controle interno falhar, do controle interno não prevenir, não detectar e não corrigir, é o risco de controle. Qual é o risco? Já identificamos os dois componentes desse risco, ó, risco inerente e risco de controle. Qual é o risco que se forma a partir desses dois riscos? Vou voltar um pouquinho aqui, ó. Aqui. Qual é o risco que se forma a partir do risco de controle e do risco inerente? É o risco de distorção relevante, tá? Então, ó, risco de distorção relevante, nossa letra D aqui. Agora sim a gente vai fazer um conceito mais apurado de risco inerente. Eu dei aquele exemplo, ó. O risco inerente de 2 mais 2 igual a 4 é baixíssimo, ninguém vai errar essa conta. Mas se eu pedir para você calcular aqui a raiz quadrada de um número muito grande, né? Enfim, aumentar o tamanho dele aqui. Falar, ó, calcula essa raiz quadrada aqui, ó, sem calculadora, sem papel e caneta, apenas de cabeça. Então, essa operação aqui, ó, talvez você erre, ela tem um risco maior, ela tem um risco inerente maior, e é justamente essa a definição de risco inerente. A definição técnica, pessoal, é bom a gente ter a definição técnica também. Eu te passei a definição vulgar, né? É aquele risco que já está ali naquela continha, naquela operação, é inerente àquela transação. Mas a definição técnica é a suscetibilidade de uma afirmação a respeito de uma transação, ou seja, uma conta de resultado, né? Ou a respeito de um saldo contábil, ou seja, a respeito de uma conta patrimonial, ou a respeito de uma divulgação, ou seja, de um relatório contábil, a uma distorção. Ou seja, a suscetibilidade é a chance de um desses instrumentos aqui, uma afirmação desses instrumentos aqui conter uma distorção. E essa distorção, naturalmente, precisa ser relevante para interessar o auditor. E quando a gente pensa em relevância, vale dizer que a relevância pode ser medida individualmente ou em conjunto com outras distorções, tá? Antes da consideração de quaisquer controles relacionados. Então, o risco inerente é aquele risco que está ali naquela conta e ainda não foi mitigado pelo controle interno, tá bom? Tem a ver com a natureza da conta, tá? Assim, na sua essência. Ainda que você aplique os controles ali para mitigar esse risco, não importa, ela tem um risco inerente alto. E é por isso que você aplica os controles. Mas o risco dela, aquele que nasce com ela, que é o risco inerente, é o risco que pode afetá-la de forma relevante.
Em geral, nós temos como risco inerente maior aquele exemplo que eu falei, ó, 2 mais 2 tem um risco inerente baixo, por quê? Porque transações simples, rotineiras, de valores baixos, contas que envolvam pouco ou nenhum julgamento da entidade, têm risco inerente menor. E quais são as contas que têm risco inerente maior? Cálculos complexos, contas que envolvam estimativas. Estimativas é sempre uma situação complicada, né? Porque se é uma estimativa, naturalmente você não sabe qual vai ser o desfecho. Então eu posso calcular uma estimativa com um coeficiente de 1%, de 2%, de 3%. Eu posso inferir que a taxa vai ser 3, 4, 5%, que a inflação vai ser 8, 9, 10%. Então, qualquer opção que você escolha já vai gerar, né, quase que instantaneamente uma diferença em relação ao seu desfecho. Por isso que estimativa traz um risco inerente muito grande. Transações não rotineiras, transações de valores elevados, né? Se você errar em um valor elevado, você vai impactar de forma maior, de forma relevante, as afirmações e as demonstrações contábeis. Pessoal não qualificado também, aquela historinha que eu falei, ó, o estagiário que é responsável por fazer os registros dos contratos, das operações contábeis de uma determinada operação financeira super complexa. Então, você tem um risco inerente aí, né? Porque você tem um profissional ainda em formação, que é o estagiário. Isso pode trazer risco inerente maior. O auditor vai ficar avaliando todas essas circunstâncias. Uma questãozinha para relaxar. Há maior risco de ocorrerem distorções em valores na classificação, na apresentação ou divulgação de informações contábeis, quando os cálculos contábeis são muito simples. Cálculo de 2 mais 2, você vai errar, pessoal? Não. Então, ó, você não tem risco aqui. Letra B. Verificados altos índices de transações rotineiras da entidade. Aquela transação rotineira que todo mundo está acostumado a fazer, ó, também não vai trazer um risco inerente alto em tese. Letra C. A obtenção e o processamento de dados exigem significativo volume de transações manuais. Vamos lá, tem muita digitação, né? E você pode digitar errado, você tem ali a possibilidade da interferência humana maior do que um processamento automatizado por computador, não tem? Então, vamos marcar isso aqui por enquanto, vamos ver as outras. Letra D. As avaliações contábeis se baseiam em metodologias diferenciadas. O fato de ser diferente não significa necessariamente risco inerente, porque você pode ter métodos diferenciados para apurar avaliações do tipo X, do tipo Y, e é até normal que se tenha, né? Então, em princípio, essa aqui também não faz sentido. A letra E. Realizada pouca ou nenhuma intervenção da alta administração na determinação do tratamento contábil. Bem interessante isso aqui, ó. Se a alta administração não fica se metendo ali, ó, na atribuição do contador de dizer, ó, classifica assim, porque assim a gente vai ter um lucro maior. Então, se a administração não se mete, deixa o contador trabalhar com base na boa técnica, fazer ali a aplicação das normas técnicas de contabilidade com total independência, é bom. Então, se a administração faz nenhuma intervenção, não costuma se meter, isso aqui é ótimo. Então, a gente ficou mesmo com a nossa letra C, né, aqui como resposta. Bom, vamos trabalhar o nosso outro risco, que é o risco de controle, né? Risco de controle, mentalmente, né, para facilitar, pensa assim, ó, risco de controle é o risco que a entidade tem de não controlar. Tá bom? É um conceito bem fraquinho, mas ele vai ajudar você a lembrar. Risco de controle é o risco da entidade não controlar. Tá bom? Vamos ver a definição técnica. É uma função da eficácia dos controles estabelecidos pela administração da entidade. É a possibilidade da entidade não detectar ou não prevenir falhas, erros, fraudes em razão destes não serem captados pelos controles estabelecidos. Bom, vamos resumir? É o risco de não controlar, é o risco do seu controle interno não prevenir, não detectar, não identificar as distorções que estão chegando, as falhas que estão chegando, os erros que estão chegando e se incorporando nas afirmações e nas demonstrações contábeis. Podemos defini-lo também, ó, como uma função, aqui tem um formato matemático, ó,
como uma função dos controles estabelecidos. Ou seja, se os controles estabelecidos são excelentes, vocês vão subindo de qualidade, o que é que vai acontecer com o risco de controle? Ele vai diminuir. O risco de não controlar vai ficando pequenininho à medida que a gente vai aproximando esses controles da excelência. Existe o controle 100% eficaz, pessoal? Não, não existe, né? Existe, risco de controle zero? Não, também não. Por quê? Se os controles não são 100% garantidos, evidentemente sempre existirá algum risco de controle. Esse risco de controle pode ser de 0,000, né? 1%, mas sempre vai existir risco de controle, porque nenhum controle estabelecido é 100% garantido. E ainda que fossem 100% garantidos, estão sujeitos a fraudes, a conluios, a intervenção humana, né? Enfim, né? Então, não tem nada 100% em auditoria, tá, pessoal? A opinião do auditor não é 100%, né? É de uma certeza razoável, não é 100%. Os controles também trazem segurança razoável, se forem bem estabelecidos. Nunca a gente vai ter o 100%. Então, nunca teremos risco de controle zero, mas a gente pode afirmar aqui que quanto melhor o controle, menor o risco de controle, ou seja, menor o risco de não controlar. Vamos adiante. Risco de detecção. Vamos lá. Risco de detecção. Mentalmente você vai tomar isso aqui, né, numa definição bem fraquinha, bem simplesinha. Risco de detecção é o risco do auditor não detectar, tá bom? Risco do auditor não detectar a distorção. Bom, tecnicamente seria o risco de que os procedimentos executados pelo auditor para reduzir o risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo não detectem uma distorção existente que possa ser relevante ou individual ou em conjunto com outras distorções. Então o auditor ele vai caprichar mais ou menos nos procedimentos de auditoria conforme ele queira trabalhar com um risco de detecção X ou Y, e a gente pode definir matematicamente para poder facilitar o raciocínio da seguinte forma. A gente vai estudar aqui o risco de auditoria daqui a pouco. A gente já viu o risco de distorção relevante, que resulta do risco de controle e do risco inerente. E agora a gente está vendo o risco de detecção, que é o risco do auditor. O único risco que o auditor influencia é esse aqui, né? Porque tem a ver com os procedimentos executados. Os outros riscos, o risco de distorção relevante, lembra que é um risco que já está lá na entidade antes da auditoria? Então o auditor não tem como mexer nisso aqui, né? Então a Petrobras tem ali um risco de distorção relevante de 10%, não importa qual é o auditor que vai fazer a auditoria, o RDR será sempre 10%. Cabe ao auditor dosar o seu nível de risco de detecção que ele quer enfrentar, que ele vai trabalhar, para que o risco dessa auditoria seja adequado, seja aceitavelmente baixo. Então, a partir da conjugação do risco de distorção relevante com o risco de detecção, que resulta dos procedimentos do auditor, a gente vai encontrar o risco da auditoria, tá bom? É um outro conceito importante de auditoria que a gente pode exemplificar assim matematicamente. Eu coloquei aqui uns exemplos numéricos para você perceber que é uma relação matemática, efetivamente, né? Então, o que é que eu fiz aqui, Vamos admitir que o risco de distorção relevante nessa entidade seja 50%. Então, eu mantive aqui, 50% em todas as colunas, todas as linhas, para a gente calcular. Então, se o risco de distorção é 50%, o auditor vai dosar o seu risco de detecção, e aí eu fiz várias possibilidades aqui, de dosagem desse risco de detecção, para que a gente perceba o impacto no risco de auditoria. Então vamos com calma aqui. 50%, estou admitindo que o risco de distorção relevante é 50%, tá bom? Se o auditor trabalhar com risco de detecção de 30%, o risco de auditoria, a partir dessa multiplicação aqui, será 15%.
E se o auditor reduzir o risco de detecção para 20%, o que é que vai acontecer? O risco dessa auditoria aqui, ó, será 10%. E se o auditor reduzir para 10% o risco de detecção, o risco dessa auditoria será 5%. Se o auditor reduzir para 5% o risco de detecção, o resultado, o risco de auditoria seria, aqui aproximou, né, pessoal? Seria 2,5%, tá bom? Fez uma aproximação aqui. E eu demorei anos para perceber essa aproximação. Vamos lá. E se o auditor quiser trabalhar com risco de detecção bem baixinho, ó, de 1%, ele vai encontrar um risco de auditoria, né, de aproximadamente 0,5%. Aqui teve uma aproximação também. Então, de 0,5%, que é o resultado dessa expressão. Bom, o que eu quero mostrar com essa tabelinha? Que mantido o risco de distorção relevante aqui, ó, vamos considerar que esse é fixo, à medida que você vai reduzindo o risco de detecção, você vai encontrando cada vez mais valores menores de risco de auditoria. Qual é a conclusão que a gente chega aqui? Que para que o auditor trabalhe com risco de auditoria, que é o risco da auditoria dar errado, né? O risco de auditoria é o risco da auditoria dar errado. Para que ele trabalhe com um risco de auditoria que seja aceitável, ele vai precisar reduzir o seu risco de distorção relevante até o momento em que ele encontre o risco de auditoria que seja confortável. Então, ó, se para ele está confortável trabalhar com um risco de auditoria de 5%, ele vai ter que manter o risco de detecção em 10%, tá bom? Em geral, ó, se você tem risco de distorção relevante alto, você precisa reduzir o risco de detecção, né, para atuar no sentido inverso, ó, porque é uma expressão matemática, uma relação aqui, ó, de multiplicação. Eu preciso que esse multiplicador aqui, ó, seja um número tal que, ao ser multiplicado por esse risco de distorção relevante, que é bem elevado na minha empresa, eu tenha um risco de auditoria pequenininho. Esse risco de auditoria precisa ser pequenininho para que o auditor fique confortável, não tenha muita chance de emitir uma opinião errada, porque risco de auditoria é emitir opinião errada, o risco de auditoria dá errado, tá bom? Então, esse foi o nosso risco de detecção, que é o único risco que o auditor mete a colher, porque depende exatamente dos procedimentos. Aí nós temos a definição agora de risco de auditoria, que a gente consegue formar a partir de todos os riscos que a gente já viu anteriormente. De acordo com a TA 200, ó, risco de auditoria é um risco de que o auditor expresse uma opinião de auditoria inadequada quando as demonstrações contábeis contiverem distorção relevante. Olha só, as demonstrações contábeis contêm distorção relevante, ou seja, as demonstrações contábeis estão erradas ou inadequadas, né? Erradas. E o auditor expressa uma opinião de auditoria inadequada, ou seja, as demonstrações contábeis estão erradas, mas o auditor vai dizer que está tudo certo, tá? Então veja, a gente pode definir risco de auditoria sim, né? Para você gravar, não para você fazer na sua prova discursiva, nada disso, mas para você gravar. O que é risco de auditoria? É o risco do auditor afirmar que está tudo certo, mas na verdade está tudo errado, tá bom? O auditor estaria dizendo que as demonstrações contábeis estão adequadas, representam a situação financeira e patrimonial da entidade, mas na verdade elas contêm distorção relevante e não apresentam, não são fidedignas em relação a essa condição, tá bom? Então, risco de auditoria é quando você diz que está tudo certo, mas na verdade está errado. Isso é risco de auditoria. Aí vem um ponto bem interessante. Olha só, se eu estou dizendo para você que quando o auditor afirma que está tudo certo, mas na verdade está errado, isso é risco de auditoria? E se fosse ao contrário, pessoal, se o auditor afirmasse na auditoria que está tudo errado, mas na verdade está tudo certo, o que seria isso aqui? Seria também risco de auditoria isso aqui? Não. Isso aqui não é risco de auditoria. Isso aqui é um risco do trabalho, é um risco da atividade empresarial, né? Você estaria dizendo que está tudo errado, mas na verdade está tudo certo. Você vai gerar um dano aí para investidores, para credores, enfim, mas você não errou na auditoria. A técnica da auditoria pretende
identificar distorções relevantes, né? Então, se a demonstração contábil tem distorção relevante e você diz que não tem, aí é risco de auditoria. Mas se você diz que ela tem distorção relevante e ela não tem, ou seja, elas estão certinhas, é um risco da atividade empresarial, é um risco do negócio aí, tá bom? Não é um risco da técnica da auditoria, é um risco do negócio apenas. E matematicamente, pessoal, a gente já viu, ó, risco de auditoria é igual a risco de distorção relevante vezes risco de detecção. Risco de distorção relevante já está lá na empresa antes mesmo da auditoria e resulta da conjugação dos riscos de controle e dos riscos inerentes, né? RC vezes RI é igual ao nosso RDR. E o RD, que é o risco de detecção, é uma função dos procedimentos de auditoria. Se o auditor caprichar nos procedimentos, caprichar nos testes, ele vai conseguir reduzir o risco de detecção, que em um português claro significa o risco de não detectar. Risco de detecção é o risco de não detectar, tá bom? O risco do auditor não conseguir identificar as falhas ali, as distorções. Bom, eu trouxe aqui um exemplo matemático, né, para a gente perceber que é possível também fazer de forma matemática. A nossa fórmula matemática é assim, né, sendo que RI vezes RC é igual ao que? Ao risco de distorção relevante. Então, se você quiser encontrar primeiro o risco de distorção relevante, você pode. Ou então você coloca a fórmula aqui completinha. Então, olha só. O auditor, nosso exemplo aqui, ele deseja trabalhar com risco de auditoria de 1%, tá? Então, o auditor diz, olha, eu quero trabalhar apenas com 1% de chance da minha opinião estar errada, né? Então, eu quero um risco de auditoria 1% para eu ficar tranquilo, tá bom? Ok, então o auditor vai definir que ele quer um RA de 1%. Bom, esse auditor avaliou o risco inerente da entidade, que é... Qual é a definição de risco inerente? É a suscetibilidade da conta ou da transação ao risco, né? Independente do controle, ou seja, pela própria natureza da operação, você já tem um risco alto ali. É aquele exemplo que eu falei, ó, continha de 2 mais 2 tem um risco inerente baixo, todo mundo vai acertar. Mas aquela conta de raiz quadrada, complexa, né, com um número bem grandão que você vai fazer sem caneta, sem papel e sem calculadora, ela tem um risco inerente maior. Então o auditor avaliou que 100% das pessoas que calculam essa raiz quadrada aqui, ó, sem papel, sem caneta, sem calculadora, erram, tá? Então o risco inerente é 100%. E o auditor detecta também que os controles estabelecidos não conseguem detectar que essa operação aqui está errada, né? O controle deixa passar. O controle também não tem calculadora, não tem papel, não tem caneta, e aí deixa passar esse cálculo, essa transação aqui, que é representativa de uma transação, né, pessoal? Eu estou fazendo aqui em termos assim matemáticos, mas é representativo de uma operação de venda, de compra, enfim, né, uma operação empresarial qualquer. Então, essa operação aqui, o controle também não consegue perceber se ela está errada, se está certa, e deixa a distorção se incorporar. Então, ó, o meu risco de controle é 100%. Bom, após fazer essa avaliação aqui, ó, o que é que o auditor vai fazer? Bom, ele vai dimensionar os seus procedimentos de auditoria. Lembra que o nosso risco de detecção é uma função dos procedimentos de auditoria? Então, o auditor vai ter que caprichar nesses procedimentos de modo que o nosso risco de auditoria alcance aqui o desejável, que é de 1%. Então, ó, colocando a fórmula no papel, risco de auditoria é igual risco inerente vezes risco de controle, porque tudo isso aqui é o nosso risco de distorção relevante, vezes risco de detecção. Então eu preciso colocar aqui, ó, um multiplicador tal que puxe esse resultado para baixo. Vou preencher os valores aqui. Qual é o risco de auditoria que eu desejo? 1%. Qual é o risco inerente e o risco de controle? 100%. Qual é o risco de detecção que eu preciso para obter esse resultado aqui de 1% de risco de auditoria? Só resolver a expressãozinha aqui, né? Achar o nosso X, que é o RD. Resolvendo essa continha aí, eu vou achar, ó, risco de detecção
tem que ser 1%. Então, se eu tenho uma empresa que o risco inerente é altíssimo, 100%, risco de controle é altíssimo, e eu quero trabalhar com um risco de auditoria baixíssimo, ou seja, eu quero apenas 1% de chance de emitir uma opinião errada, eu vou precisar manter o meu risco de detecção em um nível de 1%, tá bom? Então, esse é o modelo matemático do risco de auditoria. Já apareceu questão para você calcular, tá bom? Não sei se eu vou ter aqui, mas já apareceu questão para você calcular esse risco. A emissão de opinião inadequada do auditor sobre demonstrações contábeis finais que contenham distorção relevante caracteriza qual risco? Olha só, emissão de opinião, nós estamos falando do produto final da auditoria, né? Se essa opinião está inadequada, ou seja, o auditor está dizendo X, mas na verdade a situação das demonstrações contábeis é Y, ou seja, elas contêm distorção. O auditor está dizendo que as demonstrações contábeis estão certas ou adequadas, mas na verdade não estão porque contém distorção relevante. E quando você diz que está certo, mas na verdade está tudo errado, nós estamos falando do risco de auditoria, né? Então, a nossa letra A. Vamos ver aqui os nossos outros riscos. Risco de controle é o risco do controle estabelecido pela entidade não funcionar, né? De que modo? Não prevenir, não detectar, não corrigir as distorções, permitindo que essas distorções sejam incorporadas às nossas demonstrações contábeis. O risco de detecção é uma função dos procedimentos de auditoria, né? É o risco do auditor não detectar as distorções. O risco de distorção relevante resulta de quê? Do risco de controle que já está na entidade e do risco inerente. E o risco inerente é a suscetibilidade de uma conta, de uma transação, né, ao erro, à fraude, ao risco de ser registrado de forma equivocada. É aquele nosso exemplo, ó, a continha de 2 mais 2 tem um risco inerente baixíssimo, porque ninguém vai errar isso aqui, ninguém vai conseguir fraudar isso aqui. Se alguém fraudar essa operação, ela será facilmente detectada, tá? Então, nós temos aqui o gabarito letra A, tá bom? Vamos fazer uma pausa aqui e a gente volta com riscos ainda, tá bom?